Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Eliana e vou acompanhar vocês nesse percurso de estudos da disciplina Psicologia da Educação. Esse vídeo é explicativo do material, vou comentar com vocês um pouquinho das 3 unidades, o que cada uma contempla, e estaremos juntos, então, descobrindo as contribuições da psicologia para a área da educação. Bom, a princípio, para a gente fortalecer um pouquinho do nosso vínculo, estreitar os nossos laços enquanto professor e aluno, vou apresentar um pouquinho para vocês da minha trajetória acadêmica. Bom, eu iniciei com o curso de formação de docentes, conhecido por nós como magistério, foi onde que eu tive os contatos iniciais com a sala de aula. Lá eu tive a certeza de que era necessário então continuar os estudos e foi então que eu fiz a pedagogia de 2007 a 2010. Fiz pela Universidade Estadual de Maringá e durante toda a minha trajetória acadêmica eu tive fundamentação na teoria histórico-cultural, que é um pouquinho que a gente vai estudar. Terminando a graduação, senti necessidade então de conhecer um pouquinho mais sobre outra teoria. Foi lá que eu fiz o curso de especialização em psicopedagogia e conheci um pouquinho mais das contribuições de Piaget, que também a gente vai estudar ao longo desse material. Eu ingressei no mestrado e estou então aprofundando um pouquinho mais os meus conhecimentos da teoria de Vygotsky, que vocês vão conhecer também neste material. Bom, são 3 unidades que o material contempla. O primeiro material é considerações iniciais sobre Vygotsky e Piaget. Bom, Vygotsky, ele é um pesquisador russo, psicólogo, e se debruçou sobre o desenvolvimento humano, o desenvolvimento psíquico humano. Seus estudos não foi sozinho, teve a contribuição de outras pessoas, mais conhecidos como Leontiev e Luria. Então, Vygotsky, Leontiev e Luria foram desvelar um pouquinho das regularidades internas do desenvolvimento psíquico humano. Para isso, se debruçou um pouquinho mais sobre o desenvolvimento infantil. Bom, ele, em seu percurso de estudos, identificou que o meio social influencia, então, no desenvolvimento do ser humano. Então, o meio social, a linguagem, os adultos que o cercam a pessoa, por meio da mediação, vão constituindo, então, em aprendizado e logo desenvolvimento. Falando em Vygotsky, a gente pensa, então, primeiro o sujeito aprende por meio de signos, símbolos mediados por outras pessoas e logo ele se desenvolve. Então, nessa primeira unidade, vou falar um pouquinho para vocês da trajetória de estudos, como que foi o percurso da União da República Soviética, passada por Vygotsky, um pouquinho das dificuldades que ele teve com as traduções da sua obra, para a gente situar um pouquinho sobre a forma de pensar desse autor em específico. O que não ignora as contribuições depois de Leontiev e Luria, e a gente vai ver também sobre um outro autor, que é o Elkonin, tá? Em seguida, em contrapartida, são ideias completamente divergentes, a gente viu um pouquinho sobre a trajetória de Jean Piaget, um biólogo que desvelou as regularidades do desenvolvimento psíquico por meio de uma outra forma, de uma outra concepção. Então, para Vygotsky, o sujeito se constituía pela influência social, já para Piaget, pela influência biológica. Para ele, a pessoa precisa amadurecer as funções neurais, se desenvolve, para depois aprender e constituir a inteligência. Nesse processo, o sujeito assimila, acomoda e se adapta ao meio, refletindo e constituindo a sua personalidade e a sua inteligência. Bom, ainda na unidade 1, teremos 3 subtópicos, Considerações iniciais sobre Vygotsky e Piaget, que eu comentei um pouquinho com vocês. O segundo tópico, que é Vygotsky em suas mais variadas formas de grafia, de qual estamos falando. Este tópico ele é muito importante, porque ao longo dos estudos, vocês vão encontrar várias formas de grafar o nome de Vygotsky. E isso reflete na sua tradução, eu me apoiei, então, na tese da Zoya Prestes, bem recente, e é uma tese que ela foi entrevistar a filha de Vygotsky, teve contato com os seus materiais, e lá ela descobriu que a tradução correta seria Vygotsky com 2 Is, sem demais variações.
É importante falarmos disso, porque em materiais que vocês vão encontrar, em materiais e obras que eu estarei citando durante o material, a gente vai falar sobre isso, da importância de estar se atentando ao nome correto do autor, para que as obras, então, sejam de traduções fiéis, né? Muitas de suas obras, até pela perseguição que ele teve na Rússia, foram deturpadas, muitas fragmentadas e trouxeram, então, um entendimento errôneo, né? Autores contemporâneos depois alertaram a essa questão e agora a gente está tendo novas edições das obras de Vygotsky. Então, já que vocês estão iniciando a leitura, precisamos ficar atento com relação ao nome, tá? O terceiro tópico é a da teoria psicogenética, o estudo de Jean Piaget, né, que comentamos um pouquinho. Nós vamos explicar sobre o conceito de assimilação, acomodação e a constituição da inteligência. Ainda dentro dessa unidade, nós vamos falar um pouco do percurso de produção, né, das principais obras. São muitas obras que eles apresentaram e temos à disposição, mas algumas, dentro da disciplina, eu julgo necessário nós selecionarmos. De Piaget, a obra em destaque é A Linguagem e o Pensamento da Criança, que ele vai falar um pouquinho da constituição da linguagem interna, das funções neurais, para o desenvolvimento da inteligência. O raciocínio da criança que vem reforçar essa questão da assimilação, acomodação e adaptação para a constituição da inteligência na teoria psicogenética. E a representação do mundo na criança. Jean Piaget teve muitos testes, né, para descobrir o nível de inteligência que a criança estava. E, a partir desses testes, ele descobria o seu nível e acrescentava outras atividades para constituir a sua personalidade. É o que um pouquinho desse livro vai trazer para a gente. A causalidade física na criança, o juízo moral da criança, porque o sujeito precisa ter a predisposição para o aprendizado. Logo, o juízo moral vem refletir um pouquinho, como se a personalidade não fosse constituída por influência de meios externos, mas sim pelas regularidades internas do sujeito, tá? E a última obra em destaque é a Gênese das Estruturas Elementares, que vai falar das estruturas neurais, como que se constitui, né? Uma vez que Piaget era biólogo, né, e vai falar um pouquinho da parte genética. Então, tudo isso vai refletir nessa obra, A Gênese das Estruturas Elementares. Em contrapartida, Vygotsky, que não nega o fator biológico, mas apenas não coloca em evidência, né, como para Piaget, eu destaquei algumas obras. Tá? É muito importante a gente conhecer um pouco dos clássicos para a gente ter um pouco mais de aproximação com a teoria, né? Na constituição do material eu selecionei alguns conteúdos que eu julguei pertinente, mas lá eu reforço a importância de você estar tendo um pouco de contato com os clássicos da obra, tá? Então, com relação a Vygotsky, eu destaquei o desenvolvimento psicológico da criança, que ele vai falar dos estágios de desenvolvimento, do bebê até a fase adulta, marcado por algumas atividades principais, mas isso a gente vai falar na próxima unidade. Segundo, é a imaginação e criação na infância, como uma função psicológica superior que reflete na constituição da inteligência, tá? Onde o sujeito aprende e se desenvolve. Nessa obra em especial, é um manual para os professores que Vygotsky elaborou, porque no entendimento dele, a imaginação e a criação na infância depende de um terceiro elemento, e daí entra a escola, né? A escola com suas atividades, na eleição de conteúdos, na forma como o professor faz a relação em sala de aula, ele com a criança e a criança entre as crianças, ele desenvolve a função psicológica superior, tá? É necessária para o processo de humanização. A terceira obra é o desenvolvimento do psiquismo, que vai falar de uma forma mais ampla, que é o que a gente vai trabalhar de forma mais pontual. Terceiro, pensamento e linguagem, porque a linguagem tem especial destaque nas obras de Vygotsky, uma vez que a mediação é permeada pela linguagem. Aí tem várias formas. Tem a primeira forma, que é a forma pictória, que é uma forma gráfica de desenho, que a criança vai elaborando a sua linguagem. Aos pouquinhos tem a linguagem escrita, a fala oral, e assim vai constituindo o meio social e influenciando o desenvolvimento da criança. E a última obra é Psicologia Pedagógica.
Essa obra reúne várias produções de autores que a gente vai conhecer como Luria, Leontiev, Elkonin, Davidov. São autores que reúnem, né, artigos e fizeram então esse livro Psicologia Pedagógica. Nessa unidade a gente vai abordar também o contexto histórico de produção desses autores e as contribuições da psicologia para a educação, né? Por que transportar conhecimentos específicos da psicologia para a educação? O que será que influencia? Tá? Um pouquinho da organização do desenvolvimento humano que a gente vai abordar ao longo dessa unidade. Bom, de forma mais específica, nós veremos então que para os dois autores, o sujeito passa por alguns períodos. Tá? Para Vygotsky é chamado de estágios e para Piaget é chamado de períodos. Alguns desses períodos têm subperíodos, que são marcados por atividades mais específicas. Vamos começar por Vygotsky, então. São 3 períodos principais na visão de Vygotsky. A infância, até os 6, a adolescência até os 12 e adulto, marcado pela atividade principal de estudo e atividade profissional. A primeira, a parte da infância, é marcada pela comunicação emocional do bebê, que compreende as primeiras semanas até o primeiro ano de vida. É a fase da percepção, onde que precisa tatear as coisas para conseguir aprender e assimilar um pouquinho do mundo que o cerca. A segunda atividade é objetal manipulatória, que além de explorar, ela começa a atribuir significados. Tá? Então já sabe que a chupeta vai acalmá-lo, já sabe que a mamadeira vai satisfazer uma vontade de alimento. Então são objetos que marcam e trazem significado para a criança depois na atividade objetal manipulatória. E o terceiro, que no meu ponto de vista é o principal, que é marcado pelo jogo de papéis e em seguida atividade de estudo. Jogo de papéis é marcado pela atividade lúdica, né? Aí entra em evidência a escola, né? Vygotsky vai compreender que por meio da ludicidade o sujeito vai se inteirando com o mundo que o cerca, né? Então tudo para a criança, quando está ali na atividade de jogo protagonizado, tudo tem um sentido, tudo para ela é brincadeira e ela compreende o mundo dessa forma. Por isso que ele vai defender, naquele livro que eu citei para vocês, Imaginação e Criação na Infância, que todas as atividades em sala de aula necessitam ser permeadas pela ludicidade. Tá? É desta forma que ele tem contato, que ele desenvolve a sua linguagem e que ele tem contato com o mundo que o cerca. E o último, atividade profissional de estudo, é quando ele passa desse jogo protagonizado para a parte de estudo, onde ele tem a atividade principal, o estudo. Né, o estudo em si, onde que ele vai escolher sua profissão e dali para frente ele vai continuar constituindo sua personalidade. A gente precisa reforçar que os estágios, eles não são lineares, tá? São movimentos de idas e vindas. E o último, que é a atividade principal, é caracterizado dessa forma, mas não significa que o sujeito não estará mais aprendendo e se desenvolvendo. Já para Piaget, os períodos são 3. E alguns têm subperíodos, tá? O primeiro é a inteligência sensorial motora. Se coincide um pouquinho com as obras de Vygotsky, tá? Mas são completamente antagônicas. Para Piaget, a criança também precisa dessa manipulação, também precisa desse contato, precisa ter um ambiente rico em muitos objetos para ele conseguir, então, desenvolver a sua personalidade. Ele precisa assimilar, acomodar e adaptar ao mundo que o cerca. Esse é o primeiro período. O segundo período é a inteligência representativa. É por meio desses objetos, ele começa a deixar em evidência a sua inteligência. Por exemplo, um bebê, quando a mãe quer brincar de esconde-esconde, a criança manifesta sua inteligência ao tirar o objeto do rosto da mãe. Então, ali, ele mostra que ele está descobrindo que tem alguma coisa por trás. Então, está tendo uma inteligência representativa. Esse período é marcado por 2 subperíodos. O primeiro, representações pré-operacionais, que Piaget desenvolveu muitos testes a partir desse período, e operações concretas, que é onde a fala já está melhor, a criança já consegue verbalizar as suas ações,
tá? É onde aparece a fala egocêntrica, que para a criança organizar o pensamento, ela precisa falar alto. Tudo que ela vai fazer, ela precisa mostrar para o adulto, tá? Agora eu vou brincar, agora eu vou chamar alguém para esconder algum objeto. Ela sempre precisa verbalizar para poder mostrar e organizar o seu pensamento. Normalmente, nesse período, as crianças, mesmo brincando sozinhas, elas estão verbalizando alto. Também é uma forma de organizar o pensamento. Aos pouquinhos, essa fala vai ficando interna e entra, então, no terceiro subperíodo, que é a inteligência representativa de operações formais. Tá? É o último período classificado por Piaget, onde a inteligência já está constituída e o sujeito já está adaptado ao meio que o cerca. Um pouquinho disso a gente falou, então, na unidade 1. A próxima unidade vai ser de forma mais específica a unidade 2, nós vamos falar de forma mais pontual de Vygotsky, e a terceira unidade sobre Jean Piaget. Bom, a segunda unidade, intitulada por Teoria Histórico-Cultural, considerações de Vygotsky, Luria, Leontiev, acerca do desenvolvimento humano. Vygotsky se debruçou um pouquinho mais sobre o desenvolvimento infantil, já Luria sobre a parte da linguagem e Leontiev sobre a atividade da criança. Tá? Então, para a teoria histórico-cultural, o ambiente que o cerca influencia na constituição do sujeito. Por isso que as escolas, os meios informais de aprendizado precisam apresentar para o sujeito as suas mais variadas formas de expressão, né? Que vai falar das máximas elaborações humanas. É se apropriando das máximas elaborações humanas que a pessoa se constitui enquanto humano, tá? Desde andar, comer, se alimentar, tudo isso influencia no processo de humanização. E por isso as ações, né, sobretudo nas escolas, precisam ser permeadas de qualidade. O segundo, a gente vai falar sobre a periodização do desenvolvimento psíquico. Cada estágio daquele que a gente estava comentando são marcados por atividades principais. Atividades principais que a pessoa passa, mas não porque ela faz mais em questão de quantidade, mas porque essas atividades principais possibilitam saltos qualitativos no seu desenvolvimento. Por exemplo, se a gente for ao estágio do jogo de papéis, a gente vai perceber que a atividade principal é a ludicidade. Por meio da ludicidade, a pessoa se desenvolve mais, tá? E se os objetos que o cercam forem constituídos pelas máximas elaborações humanas, o seu desenvolvimento, consequentemente, vai ser mais significativo ainda. As práticas educativas à luz, então, da teoria histórico-cultural, a psicologia trouxe muitas contribuições, então, para a área da educação, né? Transportaram os conhecimentos de Vygotsky para a área da educação, para que as escolas considerem que todos são capazes de aprender, que tem estágios diferenciados, né? Não existe na teoria de Piaget uma classe homogênea, né? Cada um tem o seu nível de desenvolvimento e desta forma o professor precisa partir daquilo que ele já sabe e introduzir outras atividades que o levem a se desenvolver, tá? Então, para a teoria histórico-cultural, a educação infantil tem grande evidência porque participa de forma mais efetiva no processo de humanização e as séries posteriores, então, são reforçadas do conhecimento científico. Esse conhecimento científico é que vai constituir um pensamento teórico mais elaborado. A terceira discussão que nós temos ainda na segunda unidade é da psicologia histórico-cultural em diálogo com a pedagogia. Bom, as obras de Vygotsky, embora não tenham sido muito deturpadas, né, e nós temos muitas obras que falam que a sua obra se assemelha com a de Piaget, agora, nos contemporâneos, nós vamos ver que não, que são correntes completamente antagônicas. Tá? Não tem como misturar as duas concepções, porque partem de que o sujeito são seres diferenciados, né? Para Vygotsky, o que influencia é o meio social. Já para Piaget, o que influencia é a constituição biológica. Então, não tem como conciliar os dois, né? Então, a psicologia veio reforçar e veio dar condições para que os educadores elaborem atividades que partam do que a criança já sabe para que possam se desenvolver. A gente vai falar tudo isso um pouquinho na segunda unidade.
Já na terceira unidade, nós vamos falar de forma mais pontual dos estudos de Piaget, tá? Piaget teve outros contribuidores também, marcado por uma teoria de muitos testes, né? Inclusive os testes que ele fez foram com os próprios filhos, tá? São testes que a gente usa na psicopedagogia para a gente descobrir o nível que o sujeito se encontra para que a gente possa se desenvolver. Tá? Nessa teoria, primeiro precisa desenvolver as funções cerebrais, para depois a escola desenvolver atividades que venham facilitar o seu desenvolvimento. Então, o que Vygotsky chama que o professor é o mediador, para Piaget, o professor é um facilitador. Tá? A educação escolar, então, tem muitas contribuições, mas não o coloca em evidência. Tá? Uma vez que para o sujeito se desenvolver, para Piaget, as funções neurais precisam estar amadurecidas e as pessoas que o cercam precisam facilitar, então, seu desenvolvimento. O segundo tópico da terceira unidade é a epistemologia genética e os períodos de desenvolvimento, que a gente comentou um pouquinho mais. Porém, na terceira unidade, de forma mais pontual, eu trouxe para vocês alguns experimentos que ele apresentou e como o sujeito reagia. Tá? Então, são citados entrevistas no Fique por Dentro, obras que venham reforçar isso que a gente está comentando. E a terceira unidade, que é a teoria piagetiana e a prática pedagógica, vem mostrar para vocês como seria, né, a organização da escola na visão piagetiana. Um pouquinho a gente fez também na segunda unidade com as obras de Piaget. Nessa terceira unidade, eu trouxe o Gilmar, que é um professor convidado, escreveu para vocês um tópico. Ele era membro de um grupo de estudos, né, que tinham a fundamentação teórica por Jean Piaget, e ele trouxe suas contribuições, uma pessoa assim, estudiosa na parte de Jean Piaget. Bom, essa é um pouquinho a apresentação do material que tem para vocês. Me coloco à disposição para que a gente possa continuar os nossos estudos e aprendizados. Espero que vocês se motivem em outras leituras. Reforço que a leitura dos clássicos é muito importante e sintam-se acolhidos então nessa disciplina. Um grande beijo e nos vemos depois. Tchau, tchau.